Ainda estou aqui, como você sabe, com o Caio Coppola e com o Zé Eduardo Cardoso. E é claro que eu não vou me furtar de fazer uma perguntinha aos dois, porque eu queria saber, essa composição, você vê os líderes falando ali com muita veemência, importa bastante agora para o andamento da CPI. E especialmente se vai ser melhor ou pior para governo e oposição. Começo com você, Caio. Olha, a gente torce para, independentemente da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o trabalho seja imparcial, né? E essencialmente calcado nos fatos, especialmente nos fatos apresentados pela reportagem extraordinária, né, do nosso colega Leandro Magalhães, né? Ali, vamos lembrar que é muito provável que o motivo pelo qual essa CPI tenha se viabilizado foi a exibição de imagens até então colocadas sob sigilo, né, por um governo que sabia, né, do conteúdo bombástico daquele vídeo, né, já que a gente tinha o alto escalão do governo Lula em franca colaboração com os manifestantes e os vândalos que invadiram os prédios públicos em Brasília em 8 de janeiro. Pior, esse mesmo governo opta tão logo acontecem os eventos, a divulgar em caráter oficial fragmentos, né, dessas imagens, fragmentos selecionados, pintando uma imagem completamente distinta. Então, assim, a transparência vai pela janela, o bom senso sai pela janela, o compromisso, né, o zelo com informar o público completamente desconsiderados, e ainda bem que o jornalismo independente consegue resgatar um pouco da verdade e motivar aí essa comissão. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, eu até para não distorcer as palavras do Caio, ele falou que o governo atuou em colaboração com os manifestantes para fazer tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de julho, ou seja, da visão da cena do general Gonçalves Dias do Planalto, ele deduz que o governo colaborou com a invasão do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, colaborou com tudo. Caio, me desculpe, essa tese é absolutamente insustentável dentro de qualquer padrão de razoabilidade. Você pode até dizer, olha, o G. Dias foi negligente, foi imperito. Eu posso dizer, olha, o G. Dias tem que ser ouvido porque o pessoal que trabalhava com ele não tinha sido substituído, a maior parte eram todos vinculados ao governo e podem ter participado daquela conspiração que o próprio Supremo Tribunal Federal já detectou ao determinar situações preventivas e uma prisão que permanece até hoje com o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro de Jair Bolsonaro. Eu posso falar em negligência, eu posso falar em armação do governo Bolsonaro, deixando pessoas para facilitar e o G. Dias foi enganado por isto. Posso falar em muitas coisas. Agora, dizer que o governo colaborou para aqueles atos desmente todas as imagens, desmente a chegada do presidente, desmente aquela fake news que está sendo divulgada pelas redes, que o presidente estava no Palácio, o presidente da República, na hora em que isto aconteceu. Ou seja, não tem base nenhuma fática essa tese, Caio. Me desculpe, aqui é a minha discordância em relação a isso. Isso é uma tentativa de dizer que a culpa daquelas manifestações que vândalos de extrema-direita fizeram e tentavam articular um golpe de Estado tem a ver com o governo Lula. Não dá para sustentar isso, não é possível, não é crível uma tese desse tipo. Então, daí a minha sincera e absoluta discordância com você, Caio, relativamente a esta questão. Olha, não foi o governo Lula que invadiu os prédios públicos, não, pelo contrário, mas ele facilitou. É a definição de dicionário de colaboração, doutor. Está aqui, trabalho feito em comum com mais pessoas, cooperação, ajuda, auxílio, servir aguinha para criminosos, né, pegos em flagrante depredando patrimônio público. Eu chamo isso de colaboração, você pode chamar de outra forma. Retirar as forças de segurança, né, fazendo com que manifestantes e vândalos entrassem caminhando, sem necessidade de arrombamento de portas, abrindo a porta para esses vândalos, eu chamo isso de colaboração. Fora todas as imagens que nós não tivemos acesso e todos os depoimentos que ainda precisam ser esclarecidos. Mas o que a imagem mostra, sim, é de funcionários, altos funcionários do governo Lula, em especial o general Gonçalves Dias, mas também outros do GSI, atuando aí mais como supervisores e coordenadores, né, do que
como pessoas incumbidas aí de zelar pelo patrimônio público e proteger os prédios lá em Brasília. Eu já trouxe aqui exemplo atrás de exemplo de que a força, por exemplo, que a força de segurança do STF conseguiu deter uma invasão de mais de 20 mil militantes radicalizados do Movimento Sem Terra, lá no prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente fala aqui em colaboração, sendo até muito parcimonioso no uso das expressões, você quer saber? Sabe, Luciana, o Caio utiliza a palavra colaboração com um desvio que precisa ser colocado. Ele fala em colaboração com a dimensão de intencionalidade. Ele não fala que pode ter ocorrido uma negligência. Não, ele fala em colaboração com intencionalidade, como se houvesse um plano de deixar as portas abertas. Caio, não existe. Por que se faria isso? Então foi o G. Dias também que deixou abertas as portas do Supremo? Foi o G. Dias que deixou abertas as portas do Congresso Nacional? Não, Caio. O que pode ter ocorrido e que ficaria talvez melhor na tua argumentação, olha, não é o governo que foi negligente, porque aqueles servidores todos foram nomeados pelo Jair Bolsonaro. Você pode dizer, olha, o general G. Dias devia ter tomado outras providências, ele não agiu com perícia. Ou seja, é a diferença entre a culpa e o dolo, Caio. Você está claramente fazendo um discurso dizendo que o governo Lula agiu dolosamente, ajudando, colaborando com aquele movimento. Quando, no máximo, os fatos poderiam demonstrar que houve, na parte do comando do GSI, alguma negligência, que seria, todavia, nem evidenciada, como talvez se prove que não fique, porque as pessoas que estavam subordinadas a eles não haviam sido substituídas. Isso foi o dia 8 de janeiro. Você passa a margem disso, Caio. Você não fala, olha, o pessoal que pertencia ao GSI, 80% ou 70%, não me lembro agora, ainda era do governo anterior. Isso você esquece. E você diz que todo aquele pessoal, inclusive o que serviu a aguinha, era um membro do governo Lula. Por favor, esses não são os fatos. Se você quiser falar que houve negligência, quiser pré-julgar, porque você coloca presunção de culpa para alguns e presunção de inocência para outros, né? Aqui no nosso caso é presunção de culpa. No caso de Jair, vamos aguardar contraditório, ampla defesa. Aqui não tem contraditório e ampla defesa. Aqui é pau, né? Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas, Caio. Eu acho que Jair Bolsonaro e Michele têm que ter 2 pesos e 2 medidas? Não. Eu tenho que dizer, tem que ter... Eu acho que está ruim a situação, tá? Mas tem que provar. Como eu digo agora, prove a intencionalidade antes de você condenar. Doutor, você foi parcimonioso. Eu ainda não acabei. Você está dizendo que foi parcimonioso. Não foi, Caio. Você está fazendo uma acusação de intencionalidade do governo Lula numa situação que não pode ser extrapolada. Os prédios todos foram invadidos. Quer dizer, você está dizendo que daqueles fatos eu tirei toda a situação da esplanada. Isso é insustentável, Caio. Me desculpe. Houve intenção de servir aguinha para criminosos, houve intenção de abrir a porta, houve intenção de retirar a segurança. São atos inequivocamente intencionais. Eu não estou atribuindo culpa, eu estou descrevendo o que eu vi num vídeo. Não só eu, como o Brasil inteiro, como o parlamento, e não à toa está instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, comissão essa que o governo lutou arduamente para deter. E é o seguinte, doutor, era um governo de mais de uma semana. Os funcionários do GSI eram subordinados não apenas a um ministro escolhido pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mas um general do Exército Brasileiro. Um general que não honrou o cargo que ocupou. Porque, pelas imagens, aquilo não é uma conduta de alguém que está zelando pelo patrimônio público. Isso é mais do que evidente. Então, de verdade, eu não sei mais o que dizer sobre essa situação, a não ser isso. Eu só estou relatando o que eu estou vendo em vídeo. Né? As imagens, elas são muito claras. E houve intenção nos atos que se verificaram. Ou vai falar que foi sem querer, que ele foi cortês, delicado e ofereceu serviço de catering aos vândalos que depredavam o patrimônio público. É óbvio que houve dolo nessa conduta. É óbvio que houve. Se isso veio de cima, há que se perguntar. A dúvida que paira é a seguinte: Lula sabia? Outras pessoas do governo sabiam? A gente sabe que o governo sabia do conteúdo das imagens porque ele liberou só os fragmentos que lhe interessavam. A gente sabe que o governo sabia do conteúdo das imagens ao decretar o sigilo. Aliás, vou deixar aqui uma provocação. Onde está o decreto de sigilo? Que foi amplamente noticiado pela imprensa. Onde foi decretado? Quem decretou? Isso é uma pergunta interessante que eu acho que vai ser respondida nos próximos dias, inclusive por meio da CPI. Não, Caio, eu posso responder agora. O decreto de sigilo, que não é decreto, é lei, é o Código Penal que fala que o inquérito corre sob sigilo, Caio.
É isso. Estava no inquérito, não podia ser divulgado. Simples, assim como você costuma dizer. Segundo lugar, quem serviu a aguinha foi o G. Dias? Ou foram pessoas nomeadas pelo governo Jair Bolsonaro? Eram membros do governo? Não, não eram. No entanto, Caio, você já tira uma presunção de culpa sem antes ouvir. Coisa que você não faz para o governo Jair Bolsonaro. Você ouviu a explicação do Jair Bolsonaro? Ouviu. No entanto, você fala, vamos esperar o contraditório e a ampla defesa. Agora, no caso do G. Dias, você está dizendo, não, é culpado, é irretorquível. Você também viu as joias que chegaram ao Brasil. Os fatos são aqueles, chegou aquelas joias. E aí você fala, não, talvez ele não soubesse. Mas o G. Dias sabia. O G. Dias tinha que saber. Sabe por quê? É uma análise político-ideológica que você faz de acordo com os fatos. Vídeo. Eu tenho que dizer que o Caio Coppola tem um compromisso e é ele que está aprendendo a gente aqui nesse debate. Eu preciso te dizer, Caio, você precisa ir para o seu compromisso. Você quer mais um minuto? Você vai atrasar seu compromisso. Eu não preciso. Se não fosse uma questão de saúde, eu até ficaria mais um pouco, porque esse debate muito me interessa, até porque ele prestigia o bom jornalismo aqui da CNN e, mais uma vez, especialmente o Leandro Magalhães. Vocês viram, eu que tive que intervir aqui para o Caio ir para o compromisso dele. Vai, Caio. Obrigada, Caio. Obrigada, Zé Eduardo Cardoso. Então amanhã eu tenho 2 perguntas para o Caio, certo? Olha que eles não terminam nunca esse embate. Parecia que tudo ia bem e de repente eles emendam nessa Mas amanhã eu faço 2, pode ficar tranquila, o Caio tem compromisso. Muito bem, é isso. Então a gente segue aqui, tem mais debate.